Nas aulas anteriores, nós vimos algumas operações com vetores, tanto na forma geométrica quanto na forma algébrica. Só que as operações que nós vimos eram soma de dois vetores e multiplicação de vetor por um número escalar, e dessas duas operações surgiram a operação também de subtração de vetores. O que nós vamos ver a partir de agora são três tipos de operações. A gente pode dividir em três tipos de produtos de dois vetores. Até agora a gente não definiu nenhum produto entre dois vetores. Então agora a gente vai ver que tem três tipos de produtos que nós podemos fazer. Na verdade, o último produto que nós vamos ver, ele envolve três vetores e não dois. Mas nós vamos ver três operações envolvendo o que nós chamamos de produto de vetores. E cada um desses produtos ele representa uma noção geométrica, uma ou mais noções geométricas que são importantes para a geometria. Vamos começar então falando sobre o produto escalar, que, como o próprio nome já diz, ele é um produto que vai resultar em um número, certo? Uma grandeza escalar, então em um número. Então esse produto de dois vetores que eu vou fazer nessa aula vai resultar em um número real. E esse número real, ele está associado com a noção geométrica de ângulo, do ângulo entre esses dois vetores que você está fazendo o produto. Para calcular o produto escalar, você precisa... Na verdade, tem duas formas de você calcular esse produto escalar. Uma é usando os elementos geométricos do vetor, como eu acabei de dizer, o ângulo e também o comprimento deles. Nós vamos ver isso agora mesmo. E também tem uma forma algébrica de você definir o produto escalar, que é usando as componentes dos vetores. Então vamos lá. Então a primeira forma é a forma geométrica. Então aqui eu tenho dois vetores. A princípio eles podem estar em qualquer lugar do espaço, mas aqui você pode colocar eles com a origem no mesmo ponto. Quando eles têm a origem no mesmo ponto, eles formam um ângulo θ entre esses dois vetores. E a gente define o produto de u vezes v como sendo igual módulo de u vezes módulo de v vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Então essa é a definição usando os elementos geométricos de vetores. É a definição do produto escalar. Com essa definição aqui, basta que você saiba o comprimento dos vetores e o ângulo entre eles. Com isso você consegue calcular o produto escalar. A forma algébrica, por outro lado, eu estou considerando aqui dois vetores u e v, com componentes 1, o 2 e o 3, e componentes v1, v2 e v3. Nota que aqui eu comecei a escrever como combinação linear dos vetores i, j e k. A gente viu na aula passada que esses vetores aqui, qualquer vetor do espaço é a combinação linear deles. Então, qualquer vetor que eu pegar, eu consigo escrever como essa combinação linear, e o 1, o 2 e o 3 são as componentes desse vetor. Mesma coisa para o vetor v. Então, quando eu tenho u e v escrito dessa forma, a multiplicação, o produto escalar entre esses dois vetores é definido dessa forma aqui, por essa expressão. Então, basicamente, o que eu faço aqui? Multiplico as componentes que correspondem aos vetores i, j e k e depois somo elas. Então, multiplico o 1 com v1, o 2 com v2, o 3 com v3, depois somo esses números. É possível mostrar que essas duas definições aqui são iguais. Esse número aqui, dado pelas componentes, vai ser igual a esse número aqui, obtido geometricamente. Só que eu não vou fazer isso aqui. Demandaria muito tempo e não é o foco nosso aqui. O que a gente quer nessa aula é poder utilizar o produto escalar e ver que informações geométricas ele nos traz. Então, muito bem.
Como eu tenho essas duas definições aqui, essas duas definições usando a forma geométrica e a forma algébrica, com elas eu posso calcular esse ângulo aqui entre os vetores u e v. Basta igualar essas duas expressões. Então é isso que eu faço aqui, ó. Tenho o ângulo entre dois vetores, igualo aquelas duas expressões do produto escalar. Vou isolar o cosseno de θ, aqui, então aqui eu isolei cosseno de θ, vai ficar igual a essa expressão dividido por essa. Portanto, o θ é o arco cosseno dessa expressão toda aqui. Em geral, o que a gente escreve, na verdade, é isso daqui. Mas resolvi deixar a expressão completa. Na verdade, o que a gente escreve é arco cosseno de u vezes v dividido pelo módulo de u vezes o módulo de v. Essa é a expressão usual que você encontra nos livros. Eu resolvi deixar o produto escalar aqui utilizando a forma algébrica em vez de escrever u vezes v. Mas enfim. Então, θ é o arco cosseno dessa expressão. Então, para calcular o ângulo, o que a gente faz em geral? Calcula essa expressão aqui dentro primeiro. Geralmente, num exercício, eu vou deixar claro que são os vetores u e v escritos em componentes, com as componentes deles. Então, vocês têm condições de calcular tanto o produto escalar pela forma algébrica, quanto esses módulos aqui. Então, o θ é o arco cosseno dessa expressão que você vai conseguir calcular. Agora, como é que eu calculo o arco cosseno? Na verdade, o arco cosseno a gente sabe que é a função inversa da função cosseno. E o arco cosseno, vou só escrever aqui em cima, o arco cosseno é uma função que ele sai de menos 1, 1. Vamos só relembrar o que é a função arco cosseno. E chega no intervalo de 0 até π. Então o ângulo que você vai obter aqui ele vai estar entre 0 e π, que corresponde a 180 graus. Então a pergunta que você faz é essa aqui. Depois que você calcula esse valor, você vai se perguntar quem é o ângulo cujo cosseno é igual à expressão que está aqui dentro. Nós vamos fazer exercícios disso. Vocês vão ver que, apesar da expressão aqui poder assustar um pouco, mas é bem tranquilo, bem simples de você calcular, desde que você conheça a função cosseno e como ela se comporta no círculo trigonométrico. Ok, então vamos lá. Então eu consigo calcular o ângulo entre esses dois vetores utilizando essas duas definições de produto escalar que a gente viu agora. Agora, o produto escalar tem várias propriedades. Então o que eu fiz? Resumi todas essas propriedades aqui, na verdade são 10 propriedades, que elas vão dizer para a gente como que eu consigo fazer cálculos com o produto escalar. O que é permitido fazer com o produto escalar? Por exemplo, será que o produto escalar é distributivo em relação à soma, igual acontece com números? A gente vai ver que sim. E com essa lista de propriedades a gente vai trabalhar diversos exercícios que envolvem noções geométricas interessantes para nós. Então vamos lá. Então, propriedades do produto escalar. Então aqui a primeira propriedade que a gente tem é a comutatividade. Então, de fato aqui, multiplicar u por v é a mesma coisa que multiplicar v por u. Então o produto escalar ele é comutativo, esses dois produtos são iguais. Vale também, segunda propriedade, distributividade. Como eu tinha falado antes, será que valia? Vale, então vale esse produto aqui, eu posso distribuir. Também posso distribuir multiplicando a soma desse lado aqui. Multiplicando a soma desse lado. Então eu tenho
vale a multiplicação dessa forma também. Então, vale a distributiva. Bilinearidade, essa é uma propriedade nova também, mas ela é bem simples de entender. Está dizendo o seguinte, que se eu tenho um número alfa aqui, multiplicando o produto escalar de U por V, então é a mesma coisa que eu pegar o vetor alfa U e multiplicar por V, ou pegar o vetor U e multiplicar pelo vetor alfa V. Então, nota o que está acontecendo aqui. Se eu calcular U vezes V e depois multiplicar por alfa, isso é a mesma coisa que eu calcular o vetor alfa U e depois multiplicar por V. Ou ainda, calcular o vetor alfa V e depois multiplicar por U. Isso quer dizer a bilinearidade. Essas três coisas aqui são iguais. Bom, continuando aqui. Positividade. Quarta propriedade. Multiplicar o vetor U por ele mesmo, isso sempre vai ser maior ou igual que zero. Isso é fácil de ver utilizando a definição algébrica. Porque o que acontece? Se U é igual a U1i mais U2j mais U3k, então o que é U vezes U? Então isso é U1, porque agora é o mesmo vetor, pela definição de produto escalar. U2 mais U3. Só que isso aqui é igual a U1 ao quadrado mais U2 ao quadrado mais U3 ao quadrado. Todos os números aqui estão elevados ao quadrado, portanto isso aqui tem que ser maior do que zero, porque qualquer número maior ou igual que zero, porque qualquer número elevado ao quadrado é sempre positivo. E a soma deles também vai ser positiva por consequência. Então, isso aqui é maior ou igual que zero para qualquer vetor U. E quando que vai ser zero? Vai ser zero somente quando o U for zero. Não tem nenhuma chance de qualquer vetor onde uma das componentes seja diferente de zero, de o produto dele por ele mesmo ser igual a zero. Então, U vezes U é zero somente quando U é igual a zero. Não tem outra alternativa. Quinta propriedade, ela não tem nome, mas é só uma extensão aqui da positividade. Eu falei que é maior do que zero, mas pela expressão aqui, ó, se vocês olharem nas aulas anteriores, isso aqui, a raiz disso aqui é o módulo do vetor U, certo? Então, quando não tem raiz aqui, isso quer dizer que U vezes U é igual ao módulo do vetor U ao quadrado. Ou seja, a gente tem uma formulinha aqui para o módulo utilizando produto escalar. Módulo de U é sempre igual a raiz quadrada do produto escalar de U por ele mesmo. Nota que essas propriedades aqui são muito parecidas com o que acontece com números reais. Então, números reais e vetores têm bastante similaridades em certos pontos, como nesse caso aqui. Multiplicar um vetor por ele mesmo dá o módulo dele ao quadrado. Bem parecido com o que acontece com números. Sexta propriedade. Ortogonalidade ou perpendicularidade. Qualquer um dos nomes serve. Então essa propriedade diz o seguinte, que se U vezes V, produto escalar de U por V é zero, então esses dois vetores eles são ortogonais ou perpendiculares. Ou seja, o ângulo entre U e V é 90 graus. E isso também é fácil de você enxergar com a definição geométrica de vetores, que utiliza ângulos, certo? Porque se θ, então vamos colocar aqui, ó, se θ for igual a 90 graus, então U vezes V a gente sabe que é módulo de U, não sei o que é o módulo de U, mas não me interessa. Eu só sei que isso aqui é igual a módulo de U vezes módulo de V,
cosseno de 90 graus. Só que o cosseno de 90 graus é zero. Então isso daqui vai ser zero. A mesma coisa seria você colocar U vezes V igual a zero agora. Então seria essa expressão aqui, módulo de U, módulo de V, cosseno θ igual a zero. Daqui você vai obter que cosseno de θ é zero, portanto θ é arco cosseno de zero. Agora, no intervalo de 0 até 180 graus, o único ângulo onde o cosseno dá zero é justamente 90 graus. Lembra que o arco cosseno está definido de menos 1 a 1, certo? Domínio menos 1, domínio no intervalo menos 1, 1, e contradomínio, ou imagem, na verdade é imagem, sendo o intervalo de 0 a π, ou seja, de 0 a 180 graus, se a gente pensar em ângulos. Então, quando eu calculo arco cosseno de zero, eu tenho que perguntar, dentro do intervalo de 0 a 180 graus, quem que é o ângulo cujo cosseno dá zero? E esse é justamente o 90 graus, não tem outro. Portanto, ortogonalidade ou perpendicularidade está relacionado com o produto escalar. Saber se dois vetores são perpendiculares. Muito bem. Próxima propriedade. Agora vamos analisar o sinal do produto escalar. Então, a propriedade 7, ela me diz o seguinte, que se o produto escalar de U por V é maior do que zero, então o ângulo θ entre esses dois vetores ele é menor que 90 graus. Ou seja, o ângulo ele é um ângulo agudo. Então a gente está com uma situação assim. Estou com uma situação aqui, vou colocar aqui em cima. A gente está com uma situação assim. Tem o ângulo θ, aqui o vetor U e aqui o vetor V. Esse ângulo aqui ele é menor que 90 graus. Então essa aqui é a situação 7, da propriedade 7. Propriedade 8 me diz que se o produto escalar de U por V é menor que zero, então o ângulo θ está entre 90 e 180 graus. Nesse caso, o ângulo a gente sabe que ele é chamado de obtuso. Então, nesse caso aqui, a gente está com um ângulo desse tipo. Então, aqui eu tenho meu vetor V, aqui eu tenho meu vetor U. E é esse ângulo aqui que ele está sendo medido. Então, essa situação aqui é a situação 8. Propriedade 9, ela é chamada de desigualdade de Schwarz. É uma desigualdade importante na matemática. No nosso caso aqui, ela sai praticamente que imediato das propriedades geométricas de vetores. E ela diz o seguinte, que o módulo ou o valor absoluto do produto escalar é menor ou igual que o produto dos módulos dos vetores U e V. Então, nota a diferença das coisas aqui. Valor absoluto, eu estou usando uma barrinha só porque isso aqui é valor absoluto de um número real. Lembrem da definição, o que é valor absoluto de um número x. É x se x maior que zero ou menos x se x menor que zero. É esse módulo que eu estou usando aqui. Esse é esse valor, esse módulo aqui, ou valor absoluto. Então a gente usa os dois nomes, módulo ou valor absoluto, depende da literatura que você usa, etc. Então, aqui eu estou usando o valor absoluto de número real, ou módulo de número real. Então é essa a definição aqui.
por isso que eu estou usando uma barrinha só. Aqui é o módulo do vetor, como a gente definiu aqui nas aulas anteriores. Raiz quadrada da soma dos quadrados dos componentes. Então esse aqui é o módulo. Então a desigualdade de Schwarz está me dizendo que o valor absoluto do produto escalar é menor ou igual que o produto dos módulos dos dois vetores. E por fim, propriedade 10, desigualdade triangular. Ela me diz que o módulo da soma de dois vetores é menor ou igual que a soma dos módulos desses vetores. Nos próximos exemplos que a gente vai fazer agora, eu vou provar isso daqui em um deles. E a gente usa a desigualdade de Schwarz. Então a gente vai ver como utilizar essas diversas propriedades aqui para resolver problemas. Então vamos começar fazendo alguns exemplos para ver como trabalhar com o produto escalar. Então aqui, o primeiro exemplo que eu estou considerando é, sabendo que módulo de U igual a 2, módulo de V igual a 3 e θ igual a 120 graus, isso aqui é o ângulo entre U e V, então ele está pedindo aqui para calcular, primeiro item A, produto escalar de U por V. Depois item B, o módulo de U mais V. E depois no item C, o módulo de U menos V. Então vamos começar calculando, fazendo o item A. Então solução, item A. Então como eu tenho aqui módulo de U, módulo de V e ângulo entre eles, vou usar a definição geométrica de produto escalar. Então lembra que U vezes V é igual ao módulo de U, módulo de V, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Portanto, quem é U vezes V é igual a 2 vezes 3 vezes cosseno de 120 graus. Cosseno de 120 graus é meio, menos meio. Então isso daqui vai ser 6, 2 vezes 3, 6 vezes menos meio, que é o cosseno de 120 graus, portanto esse aqui é igual a menos 3. Então aqui a gente já pode observar que isso aqui é menor do que zero. Um dado adicional que não foi pedido no exercício, mas a gente já pode até notar aqui que o ângulo θ, ele é obtuso se a gente fosse olhar para aquela propriedade. Mas a gente já sabe que ele é obtuso porque é 120 graus aqui. Então nota que o ângulo é obtuso, deu produto escalar menor que zero. Então isso aqui já dá uma confirmação para aquela propriedade, nesse caso específico. Mas, como eu disse, aquela propriedade ela vale para todo vetor, para quaisquer vetores U e V. Vamos agora para o item B. Item B a gente vai usar um pouco mais de propriedades aqui do produto escalar agora. Então quero calcular U mais V. Então é isso aqui que quero calcular. Vou usar a definição de módulo, aquela definição de módulo que usa o produto escalar. Na verdade, o que eu sei? Eu sei que o módulo de U mais V ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que produto escalar de U mais V por ele mesmo, U mais V. Bom, mas agora eu sei que vale a propriedade distributiva, então eu posso distribuir aqui o produto escalar e posso distribuir aqui também. Então isso daqui vai ser U vezes U mais U vezes V, mais agora V vezes U, mais V vezes V.
Continuando aqui. U vezes U, propriedade de novo de produto escalar. Isso aqui é módulo de U ao quadrado. Chequem lá as propriedades. Mais, produto escalar ele é comutativo. Então, essa partezinha aqui é a mesma coisa que U vezes V também. Comutatividade. Então, U vezes V mais U vezes V, portanto, isso é 2 vezes U vezes V. Mais V vezes V, então isso aqui é módulo de V ao quadrado. Agora eu consigo calcular essa expressão. Eu sei quem é o módulo de U, sei quem é U vezes V, porque eu acabei de calcular no item A, e sei quem é o módulo de V. Então isso daqui vai ser 2 ao quadrado, que é o módulo, né, de V, mais 2 vezes menos 3, que é U vezes V, acabei de calcular, mais 3 ao quadrado. Então isso daqui vai ser 4 menos 6 mais 9. Portanto, isso daqui vai ser 7. Acabei de concluir que U mais V ao quadrado, não pode esquecer que isso aqui é ao quadrado, igual a 7. Portanto, módulo de U mais V, isso é raiz quadrada de 7. Então, calculei módulo de U mais V. Item C. Item C, mesma coisa. Vou usar o mesmo procedimento. Quero calcular módulo de U menos V. Bom, eu sei que módulo de U menos V ao quadrado, isso é igual a U menos V vezes U menos V. Vou usar a distributiva novamente. Então aqui tenho a distributiva. Então isso vai ser U vezes U, certo? Pois menos U vezes V, esquece o sinal negativo aqui do V, então menos U vezes V. Aqui vai ficar menos V vezes U, e menos V vezes menos V, isso vai ser então mais V vezes V. Certo? Que ainda continua valendo regras de sinal. Você está multiplicando dois números negativos, portanto ele é. Isso aqui é aquela propriedade da bilinearidade. Então, ó, só para que vocês vejam o que está acontecendo nesse produto menos vezes menos aqui. Então eu tenho menos V vezes menos V. Vocês concordam que menos aqui é a mesma coisa que menos 1 vezes V vezes menos 1 vezes V? A bilinearidade me diz que esse número aqui pode sair para fora multiplicando o produto escalar. Então vai acontecer o seguinte. Vai ser então menos 1 desse cara aqui vai sair para fora, vezes menos 1 desse cara aqui também vai sair para fora. Aí sim, V vezes V. Então menos com menos dá mais, portanto V vezes V. Então notem o tanto de coisa que está escondido por trás de um produto menos V vezes menos V. No fim das contas, vale a regra de sinal. Vale as regras de sinais usuais mesmo para vetores. Mas a prova disso, que eu acabei de fazer aqui, nessas duas linhas, ela usa propriedades das operações que valem para o produto interno. Então a gente já está acostumado a isso com números. Eu falei que vale para vetores, aliás, falei que vale também por
por um hábito meu, porque já estou acostumado a utilizar isso, mas por trás desse produto tá essa propriedade da bilinearidade que eu enunciei antes e mostrei aqui. Bom, agora voltando aqui. Então isso vai ser módulo de u ao quadrado, tá? Por causa desse cara aqui. Aqui vai ficar menos 2 vezes u vezes v. Primeiro noto a comutatividade aqui, troco de posição do produto. Depois vai ficar menos u vezes v, menos u vezes v. Portanto, menos 2 vezes u vezes v. Mais módulo de v ao quadrado. Bom, agora é só substituir aqui os números. Então, é 2 ao quadrado, que é o módulo de u, menos 2 vezes menos 3, mais 3 ao quadrado. Então, isso daqui vai ser 4, mais 6, mais 9, portanto, isso aqui vai ser 19. Então, concluí que módulo de u menos v ao quadrado, isso é 19, portanto, módulo de u menos v igual a raiz de 19. Então, isso aqui é o item C. Exemplo 2. Então, aqui eu quero determinar o ângulo entre esses dois vetores u e v. Nota que aqui os vetores u e v, eles estão dados aqui em função das coordenadas, das componentes deles, certo? Então, quero calcular o ângulo entre esses dois vetores. Vamos lembrar que a gente viu que o ângulo θ é o arco cosseno da expressão o 1v1 mais o 2v2 mais o 3v3 dividido pelo módulo de u, módulo de v. Foi aquela expressão que eu exibi lá para vocês no começo da aula. Isso aqui eu falei que isso aqui também pode ser escrito como u vezes v, que é justamente u vezes v aqui em cima, dividido pelo módulo de u vezes módulo de v. A gente vai usar mais essa expressão aqui. Como eu disse lá, eu escrevi porque eu queria exibir as componentes, mas a gente vai usar mais essa daqui. Então, para calcular o ângulo θ, eu preciso calcular o produto escalar de u por v, que eu posso calcular usando aquela forma algébrica, e o módulo de u e o módulo de v, que eu também consigo calcular, porque eu tenho aqui as componentes dos dois vetores. Então, vamos calcular esses números. Então, u vezes v, a gente sabe, como eu disse, é o 1v1 mais o 2v2 mais o 3v3. Então, o 1 é 1, v1 é menos 1, certo? Componente do v1 aqui é menos 1. Opa. Menos 1 mais componente aqui do U2, componente do J, que multiplica o J aqui, U2, vezes V2 aqui. Então, é 1 vezes 2 mais 4 vezes 2. Então, mais 4 vezes 2. Isso vai ser menos 1 mais 2 mais 8. Portanto, isso daqui vai ser 10, 9. Então, o produto escalar de U por V é 9. Agora, módulo de U. Sabe que isso aqui é raiz de U vezes U. Portanto, isso é raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso daqui vai ser, então, raiz de 1 mais 16, portanto, raiz de 18. E quando eu fatoro 18, isso aqui pode ser escrito como 3 raiz de 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 raiz de 2. Módulo de V. Então, é raiz de V
vezes V. Portanto, isso é igual a menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, isso aqui é raiz de 1 mais 4 mais 4, que é igual a raiz de 9, que é igual a 3. Bom, tenho todos os números que eu preciso para calcular o ângulo θ. Então, vamos lá. Então, ângulo θ é arco cosseno de 9, que é o produto de U por V, dividido por módulo de U, que é 3 raiz de 2, vezes módulo de V, que é 3. Isso daqui é arco cosseno de 9 dividido por 9 raiz de 2. Posso simplificar aqui. Vou ficar com arco cosseno de 1 sobre raiz de 2. Certo? Vai ficar 1 aqui e 1 aqui. Já vou racionalizar isso daqui. Deixa eu só movimentar essa barra aqui para cima, para não me atrapalhar. Racionalizando, isso vai ficar arco cosseno de raiz de 2 sobre 2. E agora sim a gente está em condições de calcular esse ângulo. Lembrando que o ângulo ele é sempre de 0 a 180 graus. E a pergunta que eu tenho que fazer aqui é: qual é o ângulo θ que o cosseno desse θ dá igual a raiz de 2 sobre 2? Então, se a gente lembrar lá da trigonometria, aqueles ângulos notáveis, a gente vai lembrar que o ângulo que o cosseno da raiz de 2 sobre 2 é 45 graus. Portanto, arco cosseno disso daqui, de raiz de 2 sobre 2, é justamente 45 graus. E esse é o ângulo entre U e V. Então, isso daqui é a minha resposta do exercício. No exemplo 3, eu vou considerar aqui uma situação um pouco mais geral. Então, o exemplo 3 aqui eu chamei de projeção ortogonal, porque é uma coisa que no fim dele eu vou definir o que é uma projeção ortogonal baseada na solução. Mas o problema do exercício 3 é o seguinte: dados dois vetores UV não nulos, o que eu quero é decompor o vetor V como soma de dois vetores, V1 e V2, de tal forma que V1 é paralelo a U e V2 é ortogonal a U. Então vamos lá. Para fazer isso, então vamos anotar o que a gente quer. Eu quero escrever V como soma de V1 e V2 e com essas propriedades aqui, V1 paralelo a U. O que isso quer dizer? Isso significa que existe, então, alfa em R. Alfa não pode ser nulo, tem que ser diferente de zero, tal que o V1 é igual a alfa vezes U. Certo? Essa era a definição de paralelismo. E também quero que V2 seja perpendicular a U, ou seja, V2, produto escalar de V2 com U tem que ser zero, será aquela propriedade lá de produto escalar. Bom, vou trabalhar um pouco essa segunda condição aqui. Como o V1 é isso daqui, então eu sei que V2, eu sei que V é igual V1 mais V2, então isso aqui é igual a alfa U, que é o V1, mais V2. Portanto, V2
é igual a V menos alfa U. Então, basta que eu encontre quem é esse valor de alfa aqui, para que eu saiba quem é V1 e quem é V2. Se eu souber o valor de alfa, quando eu substituir alfa aqui, eu vou conseguir calcular o V2, porque o V e o U eu já sei quem são no exemplo, eles são dados. A gente vai ver no próximo exemplo que eu vou fazer isso numérico. U e V são vetores fixos lá, já são dados pelo problema. Então, se eu sei o valor de alfa, eu consigo calcular o V2. E se eu sei o valor de alfa aqui também, eu sei calcular o V1. Então, basta que eu saiba quem é o valor de alfa. Então, é o alfa que a gente vai calcular aqui. Como eu vou calcular? Vou ver aqui nessa expressão, aqui, e vou substituir esse V2 aqui que eu encontrei. Então, vamos lá, eu sei então que V2 vezes U é 0. Portanto, eu sei que V menos alfa U vezes U, isso é 0. Aplicando o distributivo aqui, vou ficar com o seguinte: V vezes U menos alfa vezes U vezes U, igual a 0. Portanto, vou só inverter U vezes V menos alfa módulo de U ao quadrado igual a 0. Então, isso daqui vai ficar alfa vezes módulo de U ao quadrado igual U vezes V. Fazendo umas operações aqui, passando uma coisa para o outro lado, trocando o sinal, vou chegar nisso daqui. Portanto, a gente chega aqui, alfa é U vezes V dividido pelo módulo de U ao quadrado. Ou seja, então o que eu tenho? Que V1 é igual a alfa U, portanto é igual U vezes V, norma de U, dividido pela norma de U ao quadrado, vezes U. E o V2 aqui, portanto, é V menos esse cara aí, U vezes V, dividido pela norma de U, módulo de U ao quadrado, vezes U. Então, com isso a gente obtém V1 e V2. Bom, mas o que eu queria definir? Esse vetor aqui, V1, ele é obtido dessa forma, ele pode ser encontrado geometricamente dessa forma aqui. Vamos só abrir um. Geometricamente, o que eu tenho? Eu tenho meu V aqui, e aqui vou colocar meu U. Vou fazer o mais reto possível. E aqui tem meu vetor U. Então, tenho V e o vetor U aqui. Tenho o ângulo θ. Esse vetor V1, ele é um vetor que ele é paralelo a U, portanto ele está nessa direção aqui do U. Ele é esse vetor aqui. Ele é o vetor que tem origem aqui, mesma origem de U, e ele vai até esse ponto aqui, que desce da extremidade de V e chega perpendicularmente aqui, ó, que é um ângulo de 90 graus, perpendicularmente no vetor U. Esse aqui é o V1. Esse vetor V1,
ele pode ser calculado assim. O módulo dele é justamente o módulo de V vezes o cosseno do ângulo entre U e V. Certo? Então ele é o módulo de V1. Deixa eu só arrumar aqui. O módulo de V1 é igual ao módulo de V cosseno de θ, que eu posso ainda escrever assim: U vezes V cosseno θ e dividir por U. Certo? Se eu simplificar aqui U, eu volto aqui. Só que aqui em cima a gente sabe que é produto escalar dividido pelo módulo de U. Mas o que eu sei? Ele está na direção do vetor U. Então, para eu obter o V1, basta eu pegar módulo de V1 e multiplicar por um vetor unitário na direção de U. Lembram como é que eu defino o vetor unitário aqui? Vai ficar meio estranho porque vai ser um vetor unitário aqui na direção do vetor U. E vocês recordem como eu calculo o vetor unitário na direção de um vetor. Certo? Se eu tenho... Isso é a mesma coisa aqui. Norma de V1 vezes... Quem que é o vetor unitário na direção do vetor U? Lembrem lá, é o vetor U dividido pelo módulo dele. Certo? Recordem lá das aulas anteriores. Bom, agora se eu substituir o módulo de V1, que eu já calculei, então isso vai ser U vezes V dividido pelo módulo de U vezes U dividido pelo módulo de U. Portanto, V1, esse U posso multiplicar aqui embaixo, vai ficar então U vezes V, norma de U ao quadrado, vezes U. Nota que eu obtive o mesmo vetor, V1 aqui, só que eu usei as noções geométricas, uma noção geométrica associada ao vetor. Pelo fato do vetor V1 ser esse vetor cuja extremidade é esse ponto aqui, que vem dessa reta perpendicular ao vetor U, aqui, nesse ponto, a gente diz que esse vetor V1 é a projeção ortogonal do vetor V sobre o vetor U, justamente pelo fato de que esse vetor V1 ele está a extremidade dele, é o ponto de interseção dessa reta ortogonal ao vetor U. E a gente usa uma notação para isso, que é a seguinte: projeção ortogonal de V sobre U. Aquele vetor V1 lá é a projeção de V sobre U e ele é dado por justamente isso daqui. U vezes V sobre o módulo de U ao quadrado U. Então essa aqui é o que a gente chama de projeção ortogonal. Projeção é o vetor projeção ortogonal. Projeção ortogonal de U sobre
de V sobre U. De V sobre U. Tem esse nome justamente por causa dessa construção geométrica. Dessa construção geométrica aqui. Para finalizar a aula, vamos fazer um exemplo numérico daquela decomposição que a gente fez no exemplo 3. Aliás, antes disso, voltando lá no exemplo 3, é uma coisa interessante aqui também, que depois nós vamos utilizar. Eu encontrei V, tal que ele é a soma de V1 com V2. Como aqui está V1, então o V2 tem que ser justamente esse vetor aqui, ó. Esse cara aqui que vai da extremidade do V1 até da extremidade do V1 até a extremidade do V2, pela nossa definição de soma. Então, nota que ele é justamente perpendicular ao vetor U, como a gente construiu aqui. E ele mede justamente o que? A distância desse ponto aqui em cima até esse ponto aqui embaixo, que está no vetor U. A gente vai depois utilizar essas noções geométricas de novo, a gente vai voltar nisso quando a gente estiver estudando distâncias. E isso aqui que a gente acabou de fazer vai servir justamente para construir uma fórmula da distância de um ponto a uma reta. Então a gente vai voltar depois nessas contas novamente, usar a projeção, esse vetor perpendicular, para obter uma fórmula de distância de ponto até a reta. Então a gente vai, várias vezes a gente vai voltar em todas as noções de vetores. Produto escalar a gente vai usar muito, os outros produtos que eu vou definir também nas próximas aulas, também vão ser muito utilizados. A gente vai usar isso aqui frequentemente. Bom, era isso que eu queria adicionar aqui a solução do exercício. E agora vamos voltar para o exemplo 4. Então tenho dois vetores aqui, o vetor V, dado por essa expressão, e o vetor U, esse cara aqui. E o que eu quero é decompor o V como soma de dois vetores, V1 e V2, onde V1 paralelo a U, V2 perpendicular a U. Então, do mesmo jeito que no exemplo anterior, só que aqui nós vamos fazer as contas e calcular de fato esses vetores. Bom, então vamos lá. Eu sei que o V1, a gente acabou de ver, que ele é a projeção ortogonal de V sobre U, portanto ele é U vezes V, dividido por módulo de U ao quadrado, vezes U. Acabamos de ver isso. Então eu preciso calcular U vezes V, produto escalar, e módulo de U ao quadrado. Ok. Então, U vezes V, isso vai ser igual a 1 vezes 4, mais 3 vezes menos 2, mais menos 5 vezes 8. Então, isso é 4 menos 6 menos 40, que vai me dar menos 42. Agora, módulo de U ao quadrado. Então, isso é U vezes U. Portanto, é 4 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Então, isso aqui é 16, mais 4, mais 64, vai me dar 84. Então, logo, quem que é o V1? Vai ser menos 42 dividido por 84 vezes 4i menos 2j mais 8k. Então isso vai ser menos meio vezes 4i
menos 2J mais 8K. Portanto, isso aqui vai ser menos 2i, certo? Vai dividir 4 por 2, então vai dar menos 2, por causa do sinal negativo aqui, mais J, regra de sinal, 2 dividido por 2 é 1, menos 4K. Agora, quem é o vetor V2? Calculamos V1. Então, V2, a gente sabe que é V menos V1. Então, ele vai ser vetor V, que é I mais 3J menos 5K, menos o vetor V1 que acabamos de calcular. Então, isso é menos 2i mais J menos 4K. Vou somar aqui os correspondentes, né? Então, esse aqui vai ficar I. Bom, deixa eu só copiar aqui de novo. I menos 5K. Vamos distribuir esse sinal aqui de menos, né? Então, vai ser mais 2i menos J mais 4K. Agora sim, somo os correspondentes aqui dos vetores. Então, I, vou somar I com I, J com J e K com K. Então, vai ficar 3i, certo? I mais 2i. 3J menos J, então isso é mais 2J. Menos 5K mais 4K, isso vai ficar menos K. Portanto, V2 igual... Deixa eu só... Então, aqui, portanto... V2 igual 3i mais 2J menos K. E vou encerrar minha aula aqui.